me comprometi com o Senhor em algo, me mostra, porque eu pagarei, porque eu honrarei o meu compromisso com o Senhor. Esta foi a oração de Jonas. E a partir daí, nós vemos que essa oração passou a ser uma gratidão, um louvor, um agradecimento pela salvação. Nós vemos aqui no versículo de número 9, mas a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício e eu pagarei aquilo que votei. Amados, agradecimento. Jonas ainda estava dentro do peixe. Jonas ainda não tinha sido lançado fora. E ele já estava agradecendo a Deus, porque ele orou com súplica e com ação de graças no final. Porque ele creu na oração que ele fez. Porque ele sabia que foi uma oração verdadeira, sincera, e que Deus estava ouvindo a sua oração, por mais que ele estivesse, como diz ele na oração, no mais profundo abismo. Ele estava tão profundo que ele diz que ele estava no coração do mar. E ele estava sendo enrolado pelas algas. É interessante porque provavelmente esse grande peixe engolia grandes algas. Ele estava já se sentindo sufocado, sem ar. Mas ele lembrou de agradecer a Deus, ainda em meio a esta situação. Primeiro, ele clamou. Depois, ele suplicou. Ele implorou. E depois ele agradeceu, sabendo que Deus faria algo por ele. E no versículo de número 10, Deus atende a oração de Jonas. A Bíblia diz, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Houve a libertação de Jonas. Jonas teve as suas cadeias rompidas. Jonas foi liberto. E Jonas estava na beira da praia, quando nós vemos aqui que inicia-se um novo ministério na vida de Jonas. Capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo... Deus já tinha falado com Jonas no capítulo 1, versículo 2. E Deus fala novamente pela segunda vez com Jonas. Dispõe-te, Jonas. Vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus não mudou. Deus permaneceu o mesmo, porque Deus é imutável, ele não muda. O plano e o projeto de Deus permaneceu o mesmo. Só que para que esse plano se cumprisse, foi necessário que Deus movesse algumas coisas. Que Jonas fosse lançado em uma situação difícil. Que Jonas se voltasse para Deus em oração, em súplica e em gratidão, em ação de graças. Jonas foi liberto desta situação e Deus foi e falou novamente com ele. Aí então levantou-se, pois Jonas, e foi até Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias demorou para percorrê-la. Jonas tinha perdido muito tempo, né? Porque ele ficou 3 dias dentro do ventre do peixe, e 3 dias ele ficou em Nínive. Cada dia que ele ficou em Nínive, ele já tinha sido trabalhado lá no ventre do peixe. 3 dias no ventre sendo trabalhado, 3 dias na cidade de Nínive. E a partir daqui, Jonas estabelece um novo ministério, um novo caminhar. Ele obedeceu, ele cumpriu, ele foi e ele falou. Jonas foi revestido pela graça de Deus e ele foi bem-sucedido nesse ministério que ele se propôs a realizar. Isso nós vemos aqui a partir do versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Para andar toda a cidade, como nós vimos no versículo anterior, Jonas levou 3 dias. E a cada dia ele percorria a cidade, e a cada caminho ele dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e revestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de panos de saco,
assentou-se sobre a cinza e fez proclamar e divulgar em Nínive, por um mandato do rei e seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Amados, olha que lindo. Jonas cumpriu o seu ministério e Deus transformou a vida de uma nação, de um povo, de uma cidade que entendeu o que Deus faria caso eles não se arrependessem. E eles se converteram, eles se voltaram para Deus. E sabe o que aconteceu com Jonas? Jonas cumpriu aquilo que Deus tinha falado, que Deus tinha pedido, que Deus tinha orientado. Porém, Jonas não ficou tão contente quanto deveria. Jonas não ficou tão satisfeito como deveria. E sabe o que foi necessário ser feito com Jonas? Voltar novamente para a escola de Deus. Depois de ter cumprido a sua missão, foi necessário Jonas voltar novamente para a escola de Deus. Às vezes é assim que acontece com a gente. Deus pede, a gente faz, só que depois ou a gente se sente demais, fui eu que fiz, olha, vai voltar para a escola. Ou a gente se arrepende de ter feito, olha, vai voltar para a escola. Ou a gente não gostaria que Deus tivesse agido daquela forma com aquelas pessoas, eu vou fazer, eu vou pregar, eu vou falar, porque eles vão ver o que Deus vai fazer. E pensa que Deus vai fazer aquilo que você gostaria que fosse feito. E nem sempre é assim. E aí se sente insatisfeito, vai voltar para a escola. Nós vamos ver que do capítulo 4, Jonas voltou para a escola. A partir do verso 1 diz: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Olha só, Deus pediu para que Jonas fosse, Jonas foi. Deus pediu para que Jonas falasse, Jonas falou. Mas a expectativa de Jonas era que o povo não se convertesse. A esperança de Jonas era se voltar para Deus depois e quem sabe dizer: Senhor, eu não disse para o Senhor que aquele povo não valeria a pena? Eu não estava certo quando eu não queria ir para aquele lugar? Mas Jonas, ao passar por Nínive e ao falar do que Deus faria se eles não se convertessem, viu que todos se converteram. Eles tiraram as suas vestes até o próprio rei e colocou sobre si panos de saco, demonstrando humildade. Eles proclamaram jejum e eles oraram, se arrependeram e foram perdoados por Deus. E Jonas com isso desgostou-se extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependestes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrá-lo do desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa de uma planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor:
Tens compaixão da planta que te não custou trabalho algum, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e noutra noite padeceu? E não hei eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas e não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Olha, amados, que maravilha! Deus colocou novamente Jonas na escola, porque quantas vezes for necessário, Deus vai nos colocar na escola de Deus, para que a gente aprenda, para que a gente faça a vontade do Senhor. Deus colocou uma vez, Deus colocou 2 vezes e Deus colocaria quantas vezes forem necessárias. Olha quantas coisas Jonas aprendeu. Jonas estava irado a ponto de pedir a morte. Deus colocou sobre ele uma planta. Deus tirou a planta, Jonas entristeceu-se e Deus ensinando para Jonas a cada dificuldade foi uma lição. É interessante como a gente aprende com as nossas dificuldades. Deus olhou para Jonas e disse: como pode você irar-se, entristecer-se por uma planta que você não fez nada para que ela existisse, que você não trabalhou para que ela estivesse aqui, que nasceu numa noite e morreu na outra? E por que você se ira pelo fato de eu ter misericórdia por um povo, por uma nação tão grande como a cidade de Nínive? Deus fez 5 coisas, Deus preparou 5 coisas para que Jonas se convertesse. A tempestade, o grande peixe, a planta maravilhosa, o verme, o vento oriental. Deus preparou tudo isso dentro da escola para que Jonas aprendesse. O que vai ser necessário Deus fazer para que você aprenda? O que será necessário Deus tirar ou pôr na sua vida para que você faça aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem aprendido da parte do Senhor? Porque as coisas boas nós temos muita dificuldade em fazer, mas as coisas ruins nós fazemos com muita facilidade. E se Deus te escolheu, Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Seja qual for a sua opinião, seja qual for o seu coração, Deus vai mudar, Deus vai transformar. Eu não sei a que preço, eu não sei quantas vezes você terá que entrar na escola de Deus para ser ensinado por Ele, mas assim Deus fará se for necessário. E se você que está nos ouvindo nesta hora se sente dentro dessa escola, louve a Deus e agradeça por isso, porque isso é o cuidado de Deus conosco. Quando Deus nos ensina, Ele usa sim diversas formas para nos ensinar, mas é porque Ele quer trabalhar conosco, Ele quer nos aperfeiçoar, para que possamos ser mensageiros da sua palavra, para que possamos fazer parte do povo de Deus verdadeiramente. Então vamos nos deixar ser usados por Deus. Não perca a oportunidade de falar do amor de Deus, seja para quem for. Não importa o que essa pessoa tenha feito ou esteja fazendo. Não importa se ela aceitou ou não aquilo que você disse. Glória a Deus que o povo de Nínive aceitou. Mas quantas vezes você não falou do amor de Deus e a pessoa simplesmente te ignorou? Amém, meus amados. O importante é lançarmos a semente. Deus vai fazer essa semente germinar. Não cabe a mim, não cabe a você, cabe a Deus. Cabe a nós lançarmos a semente, irmos de encontro com essas pessoas que estão carentes e necessitadas da palavra de Deus. E fazendo a vontade de Deus, Deus faz a sua vontade. Trabalhando para Deus, Deus trabalha para nós. Muito mais do que pedirmos, pedirmos e pedirmos, nós precisamos ser servos, servos, servos do Senhor. Nós precisamos aprender a servir a Deus, a olhar para a nossa vida e falar: Senhor, eis aqui sua serva, seu servo. Faça em mim a sua vontade, o seu querer. Me leva para onde o Senhor escolheu e eu irei sem questionar. E se questionar, entra para a escola e Deus ensina. Amém? Graças a Deus por essa palavra maravilhosa, por essa história de vida de um homem que Deus trabalhou, ensinou e serve como exemplo para mim e para você nos dias de hoje, amém? A palavra de Deus é maravilhosa. Na palavra de Deus nós encontramos lições preciosíssimas e Deus com certeza vai ministrar no seu coração essa palavra para você hoje.
Não fique pensando no que o Jonas fez ou deveria ter feito e o que Deus fez para ele. Pense, Senhor, eu me coloco agora como este homem, esta mulher, que Deus chama, que Deus pede, que muitas vezes desobedece, que muitas vezes pega outros caminhos e que muitas vezes volta para a escola para ser trabalhado e aperfeiçoado por Deus. Eis-nos aqui, Senhor, faça em nós o seu querer e a sua vontade, amém? Que Deus venha abençoar a sua vida em todas as áreas, que o seu ministério venha crescer, se desenvolver, seja ele qual for, não importa para que Deus te chamou, faça o que você precisa fazer com alegria, com fé, com expectativa, sabendo que você não está sozinho, Deus está contigo, te ajudando, te fortalecendo e te capacitando a cada dia. E acima de tudo, nos ensinando, porque nós precisamos aprender e Deus nos ensina. Amém? Fiquem todos com Deus. Se você quiser rever esta palavra, você sabe que através do nosso link, do nossa Web TV, você tem esta oportunidade. Acompanhe outras palavras, outras ministrações que também estão aqui no nosso site e você será tremendamente abençoado. Fiquem todos com Deus, que Deus venha te cobrir com a sua bênção, com o teu sangue precioso, que Deus venha revigorar as suas forças, fortalecê-lo, te dar novas energias, para que você possa trabalhar para o reino de Deus, para a obra de Deus, com satisfação, não fazendo para homens, mas fazendo para o próprio Deus, independente de quem vai receber o benefício que você tem oferecido. Você será galardoado por Deus, porque é Ele quem nos abençoa e quem nos traz a recompensa. Amém? Fiquem todos com Deus, na paz de Cristo Jesus, que a sua vida seja repleta de bênçãos e que os seus sonhos possam ser realizados em nome de Jesus.